Quero cumprimentar todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de estar conversando com o pessoal ontem, hoje. Já conversamos bastante, rimos bastante, né? Irmão José, está tudo certo com o senhor? Está tudo certo. Então, nós rimos um pouquinho, conversamos e tal. E é muito bom poder estar aqui com vocês. Eu estou tendo a oportunidade, depois de algum tempo, de estar próximo do pastor Éder. O pastor Éder teve a grande felicidade de me conhecer alguns anos atrás. E eu também tive a grande felicidade de conhecê-lo quando ele esteve ali em Curitiba, quando ele foi SD ali em Curitiba, na Igreja Metodista do Parque Industrial. Depois de um tempo ele foi para outros lugares e eu também fui para outros lugares. E além de pastor, eu trabalho na área de coach, mentoria, consultoria. Era executivo de uma organização italiana até o início do ano passado, pedi demissão para poder seguir aquilo que eu entendo que Deus tem para a minha vida. Então, que é aliar técnicas organizacionais à palavra de Deus e conseguir efetivamente alinhar o que nós temos no que diz respeito às organizações e ao que a palavra de Deus nos diz. Inclusive, nós temos cursos que trabalham a palavra com a organização, trabalham a palavra com gestão. E um pouquinho antes de eu começar a trazer o tema que nós temos para hoje, que é o que eu realmente quero, dentro daquilo que vocês estão tendo nos 12 dias de ministração, eu quero só trazer um breve comentário sobre como eu conheci o pastor Éder. Eu descobri nessas ministrações que eu estava dando aqui com o pessoal, que na realidade alguns de vocês já me conhecem de ouvir falar, mas não me conhecem efetivamente. Então vocês vão entender que eu existo, porque afinal de contas eu estou aqui. Mas pelo que me consta, o pastor Éder comentava sobre um camarada lá eu ia falar no Rio Grande do Sul, mas lá no Paraná, lá em Curitiba, que ele esperava as madrugadas para conversar e fazer um discipulado com ele. Ele contou essa história para vocês alguma vez, não? Vocês ouviram essa história? Pois é, o camarada que ele esperava era eu. Eu era esse indivíduo que o pastor Éder esperava pela madrugada, porque meu trabalho não deixava eu chegar no horário que nós marcávamos para ter ali o discipulado, e ele me esperava depois da meia-noite, 1h da manhã, para conversarmos sobre a palavra de Deus. Antes de eu conhecer a Jesus, eu era espírita. Se eu for te contar toda a história, nós passamos 3 semanas, mais ou menos, só para chegar na parte de o que Jesus fez. E depois disso eu tenho alguns anos do que Jesus fez. E essa parte é que mais importa. O que Jesus fez, não aquilo que eu era antes. Mas eu era espírita. E aí, até conhecer essa história de Jesus foi um pouco complicado. E até eu consegui entender todas essas coisas. Conheci o pastor Éder através da minha esposa, que nasceu no lar evangélico, um lar cristão, na Metodista Wesleyana, inclusive. E eu comecei a frequentar a igreja. Depois de um tempo que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a entender algumas coisas. Eu era daquele tipo assim, que tomava umas cachaças, entendeu? Eu ficava tipo assim, sabe, eu andava meio torto assim. Aí conheci Jesus, eu fui liberto da cachaça, fui liberto das outras coisas e tal, foi muito legal. E aí o pastor Éder tinha uma paciência, na verdade tem paciência até hoje, né? A paciência faz parte da vida dele. Mas ele teve uma grande paciência de me esperar para me ensinar sobre Paulo, sobre Marcos, sobre Mateus, sobre os evangelhos, sobre a Bíblia. E eu saía da casa dele 2 da manhã, chegava em casa e acordava a minha esposa, né? E falava, olha o que eu aprendi sobre Mateus hoje. Cara, esse Paulo era violento. Eu chegava e falava assim, porque realmente Paulo é violento mesmo. Na palavra de Deus, o camarada é tremendo. E aí eu fui tomando gosto por esse negócio. A última coisa que eu achava na minha vida é que um dia eu ia ser pastor, confesso para vocês. Mas sou. Sou pastor, glória a Deus por isso. E tem sido muito bacana, muito divertido poder hoje falar daquilo que Jesus fez na minha vida. Então, assim, se você não tinha noção de quem era o indivíduo que às 2 da manhã saía da casa do pastor Éder, esse camarada sou eu, esse cara sou eu. Qualquer semelhança então, esse cara sou eu. Agora, falando sobre esse tema, Esse tema,
o que realmente eu quero. Nesses dias vocês ouviram muitas coisas, o pastor Ed deu um breve resumo aqui sobre quem sou eu, gestão de tempo, ferramenta disso, ferramenta daquilo. E foram informações que trouxeram uma base para cada um de vocês aqui. Porque foi vindo num crescente e colocando cada dia sobre, olha, isso aqui, mentoria, a questão financeira, a questão de inteligência emocional, excelência emocional, foi sendo trazido algumas coisas. Tá, mas e daí? O que eu faço com tudo isso agora, né? Eu disse aqui para o pessoal que sabedoria não é você conhecer muitas coisas. Sabedoria é você saber o que fazer com aquilo que você conhece. Então vocês tiveram a oportunidade de conhecer muitas coisas. E a grande questão agora é, o que eu faço com isso que eu aprendi? Aliás, o que eu faço com cada coisa que eu aprendo todos os dias? Quais são as atitudes e as ações que eu tomo com tudo aquilo que eu aprendo a cada instante? Isso é ser sábio. É pegar o conhecimento que você adquire, seja um conhecimento que você vai ter na faculdade, no trabalho, na rua, com alguém, o conhecimento que você tem da palavra de Deus e como você coloca isso em prática. Então, tem um versículo que eu quero trazer aqui para vocês. A palavra de Deus nos diz assim: e como é o que realmente eu quero, diz assim a palavra de Deus. Eu não vou dizer o versículo para vocês, eu vou ler para vocês. Está todo mundo ali com a Bíblia, ele vai pedir. Eu vou ler para vocês. Beleza? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Está ali em Provérbios 4:23. Agora eu digo para vocês. Então, tenha cuidado com o que você pensa. E o que eu quero tem muito a ver com aquilo que eu penso. Porque, afinal de contas, o que eu quero, talvez na sua tradução tenha cuidado com o que está no seu coração. Então, deixa eu dar uma pequena explicação sobre essa questão do coração, rapidinha. As pessoas do curso da liderança sabem que eu faço isso. Vou abrir um parênteses aqui. Na sua tradução, talvez esteja coração. Por que coração? Porque até a década de 50, mais ou menos, e quando foi escrita a Bíblia, quando você sente alguma coisa relacionada à mente, a pensamento, a sentimento, você normalmente sente algo aqui, nessa parte do seu corpo. É uma sensação aqui. Então as pessoas entendiam que tudo aquilo relacionado à emoção, a sentimento, estava ligado ao coração. Ok? E depois da década de 50 foi entendido que, na realidade, todas as emoções estão na nossa mente. Porém, a sensação física é aqui. Então, por isso que a minha versão está um pouquinho diferente. Tenha cuidado com o que você tem na sua mente, não no seu coração, com aquilo que você pensa, porque, afinal de contas, do que está na sua mente, do que está nos seus pensamentos, isso vai depender da sua vida. Então, a sua vida depende disso. Cuidado com o seu coração, com a sua mente, com o que você pensa. Amém? E vamos lá. Então, eu aprendo um monte de coisa, e por que na realidade eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Existe uma motivação para eu fazer aquilo que eu faço. Essa motivação, ela é orientada, direcionada, ela é estartada pelo meu pensamento. Muito bem. Então, aquilo que me motiva é o que gera a minha ação. E isso é altamente importante. Mas eu não sei se você já percebeu, muitas vezes, aquilo que te motiva realmente não é exatamente a motivação que você diz que é. Porque a nossa verdadeira motivação, muitas vezes está atrás de uma questão, quem sabe, emocional. Então, o que realmente eu quero tem que estar muito alinhado, muito
centrado na palavra de Deus e centrado naquilo que o Espírito Santo quer e em cima do conhecimento que eu tenho da palavra. Tomando cuidado com o que passa pelo meu pensamento, pelo meu coração, que pode distorcer essa visão do que realmente eu quero. Parece confuso, e é. Mas no final das contas é simples. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Quem diz isso? Quem diz isso? Jesus. Se Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, sem mim, se o mar, tudo pode ser feito. Sem Jesus, não. Então não sou eu quem faço. É Cristo quem faz. E na cabeça dele, é Ele quem faz. Esse é só um exemplo. Mas e a pessoa que quer ter uma motivação, por exemplo, de querer compensar uma questão com o pai? Até se vocês lerem o livro, fala lá, tem uma questão lá que fala sobre um menino que tem uma questão com o pai. Nesse último capítulo, que a pessoa fazia o que fazia para compensar uma questão de falta com o pai. Então, efetivamente na prática, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? É essa resposta que eu tenho que ter para mim. Depois que eu tiver essa resposta do porquê eu faço do jeito que eu faço, eu vou começar a olhar assim, tá, o que eu quero ter, o que realmente eu quero, o que realmente eu quero ser, sem essa distorção de visão. Porque vocês receberam informações extraordinárias da palavra de Deus, vocês receberam informações extraordinárias, até com relação a ferramentas, a forma de fazer as coisas, metodologia. E agora o que você vai fazer com isso? Pegue isso que você aprendeu, comece a colocar em prática, mas com a motivação correta. Se você e eu fizermos isso com a motivação correta, o resultado será potencializado a 10, 15, 30 mil, 100 mil, 200 mil, fará isso assim, ó. Vai subir de forma exponencial. Agora, se a motivação, se eu fizer isso por causa de uma vontade minha, para fazer, digamos assim, um atendimento a uma necessidade minha, vai ter até resultado. Vai ter até glória nesse negócio. Só que é uma glória desvanecente. É uma glória que depois de um tempo vai começar a cair. E aí você vai talvez ter a impressão de que Deus não está te ajudando e que Jesus não é o Jesus que a gente está falando que é. Mas porque eu saí da mão de Cristo e vim para a mão do Silmar. Percebe a grande diferença do negócio? Sem mim nada podeis fazer. Tudo posso. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Tudo posso. E as pessoas gritam aos 4 cantos do mundo: você pode tudo, você pode isso. Eu falei isso aqui no treinamento. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Jesus. Então eu posso as coisas em quem? Em Jesus. Se eu estou conquistando as coisas e não é em Cristo Jesus, desculpa, vai cair. E não é porque eu estou jogando maldição na sua vida, é porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer. Tudo que façais, faça como ao Senhor. Então todas as coisas eu tenho que estar fazendo para o Senhor. Cuidado com o que você pensa, porque dos seus pensamentos depende a sua vida. Cuidado com o que você imagina. Cuidado com o que você está buscando. Cuidado com a sua motivação. Cuidado com a minha motivação. Olha só, em Gênesis acontece diversas coisas. Gênesis 3, tem um momento lá que Deus vem ter uma conversa com o homem.
E ele vai bater um papo com Adão, e ele vem por entre as árvores, e diz assim: ei, Adão, Adão, cadê você? Adão, cadê você? A gente bate um papo todo dia aí, cadê você? E Adão está escondidinho. Aí, de repente, depois de Deus insistir, Deus sabia onde Adão estava, porque Deus sabe todas as coisas, mas ele esperando a manifestação dele. O homem diz assim: ei, Senhor, estou aqui. Cadê você? Por que você está escondido? Ah, Senhor, eu ouvi a sua voz e tive vergonha, eu tive medo. Ei, como assim você teve medo e vergonha? Eu não estou entendendo. Você não sabe o que é isso? Ah, então, sabe como é que é? É assim, eu estava ali dando rolé no jardim. Aí, de repente, vem ali, né, a Eva tal, e me dá aquela enrolada e não sei o quê, e rolou daqui e tal. E aí a gente caiu, Senhor. Deu ruim aqui. Ah, tá. Entendi. Então aí ocorreu a queda. Beleza. Passou um tempo. Não sei quanto tempo. Aí é Silmar, tá? Isso não está desse jeito na Bíblia, tá? Por favor. Eu estou escrevendo uma Bíblia. Não estou, mas é 2 Silmar, capítulo 3, verso 2, diz assim. Eu estava ali, tal. Está Deus lá no céu, o magnífico Deus, todo-poderoso, dando uma coçada no queixo, dando uma andada de um lado para o outro. Vem Jesus e fala: ei, pai, o que está pegando aí? Aí, cara, Deus é bom, cara, Deus é muito legal. Aí eu imagino Deus: sabe, filho, estou pensando aqui, eu estou meio triste porque nós fizemos o homem à nossa imagem e semelhança e eles não estão mais perto de nós, eles se afastaram por causa do pecado, sabe? Eles estão lá sofrendo, estão com dor. Isso está incomodando o meu coração, filho. E eu fico imaginando Jesus assim, dá uma coçada aqui, dá uma andada de um lado para o outro, abraça o pai. Aí o Espírito Santo está meio olhando de lado assim, tipo, puxa, está um clima meio tenso assim, porque é a preocupação de Deus para com o homem, para conosco. E aí eu imagino Jesus falando: sabe, pai, acho que tem um jeito da gente resolver esse negócio aí. É, filho, eu sei que tem, mas alguém tem que se sacrificar aí. Aí Jesus diz assim: sabe, pai, eu vou lá. Eu vou lá, nós vamos resolver essa parada aí. E aí vem Jesus. Jesus nasce, passa aqui um tempo. E o lindo disso é que Jesus, ele teve carne assim como eu e você. Ele tomou água, ele cansou, ele sentou na beira do poço. Ele sentiu cansaço. Ele comeu. Ele conversou. Ele se irritou e chutou o balde lá no templo. Ele entrou ali perto do tanque de Betesda. E aí ele teve que ter controle emocional, controle próprio, porque ele é Deus. Deus, Jesus, Deus. E aí tem lá aquela montoeira de doentes, como diz a palavra de Deus. Todo mundo esperando agitar o tanque, para se jogarem lá e serem curados. E aí entra Jesus, cara, tem 500 mil lá, ele olha para um e cura um só. Aí você pode olhar assim: nossa, Jesus, podia ter curado o resto da galera. Não, ele podia ter feito isso. Não, ele curou um só. Isso nos ensina tantas coisas que nós podemos falar sobre a cura desse um só, ficar aqui falando 2 semanas sobre essa atitude de Cristo Jesus, das mais diversas formas possíveis. Mas Jesus foi lá, escolheu um cara só e curou ele. E aí ele foi lá e fez o milagre do pão. Ele olhou para Pedro e falou assim: Pedro, vem aí comigo, vem dar um rolê comigo em cima da água. Aí Pedro levanta, sai do barco, coloca o pezão para fora e vai lá e fala com Jesus. Daqui a pouco ele afunda. Jesus vai lá e pega aí pelo braço. Jesus, igual eu e você, passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Ao ponto dele ficar tão tenso, que ele suou sangue.
E aí, para mim e para você, na nossa cosmovisão, Jesus é o Salvador. Na cosmovisão do soldado romano, ele era um arruaceiro, ele era um baderneiro, ele era alguém que precisava ser morto. Pontos de vista diferentes do mesmo homem, do Cristo homem. E aí Jesus vai para a cruz. E ali ele está na cruz. Resiste ali por algum tempo. O seu sangue escorre. E ele morre. Pouco antes dele morrer, ele diz assim: Tetelestai. Está consumado. E o sangue cai na terra. E faz a remissão da terra. E todo aquele que nele crê terá vida. E vida em abundância. E aí Jesus vai lá para o inferno, chuta lá o barraco, pega a chave da morte, arranca de lá e diz: agora quem manda nesse negócio aqui sou eu. Ressuscita ao terceiro dia. Depois de um tempo é assunto aos céus e nos deixa aqui o Espírito Santo. Esse é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje. E o Espírito Santo está aí. Eu sempre digo que o Espírito Santo é meu sócio. E ele é o teu sócio também. Porque ele é aquele que nos dá todo o direcionamento sobre aquilo que eu e você precisamos fazer. E o legal desse negócio todo é que hoje eu imagino Jesus aqui dentro, cara. Eu não consigo ver ele aqui, mas eu vejo ele aqui dentro e perguntando: e aí, ô Tiago, onde você está, cara? Juliana, onde você está? Maria, cadê você? José, cadê você? Jonathan, cadê você? Jesus está aí. E todo aquele que o aceita, ele se torna seu parceiro. Sabe quando Pedro está lá, passou a noite inteira pescando, e joga a rede a noite toda, e lá no mar, naquele mar lá, você tinha que pescar à noite, não se pesca de dia. E aí de manhã Jesus encontra com Pedrão e diz assim: e aí, como é que foi a pesca, cara? Ah, foi ruim demais, não pegamos nada. Então faz o seguinte aí, Piá. Lá, Piá é em Curitiba, a gente fala isso em Curitiba. Piá, faz o seguinte, pega e joga a rede lá. Ele olha assim: que é isso, rapaz? Eu sou pescador faz tempo, está querendo ensinar o quê? Né? Pesco há tanto tempo, está dizendo que eu tenho que jogar. De dia, de manhã, não vai rolar, não vai dar peixe. Fala, joga lá. Aí ele olha para Jesus e fala assim: ó, então aí, ó, baseado na tua palavra, eu vou fazer isso. E sabe a parte que eu acho legal? Que se você olhar para a Bíblia, ele vai ver assim: e eles jogaram a rede. Opa, peraí, eles quem? Estava só Pedro e Jesus no barco? Quem jogou a rede com Pedro? Jesus, velho. Jesus pega e joga a rede com Pedro. E aí o que acontece? Veio tanto peixe naquela rede, que o barco quase afundou. Ei, vem cá, me ajuda aí, me ajuda aí. E vem todo mundo ajudar, aquela montoeira de peixe, e a galera falou assim: nossa, vai ter muito peixe, muito dinheiro, estamos bem pra caramba, fizemos tudo que tinha que fazer, e aquela coisa, aquela alegria, legal, um grande milagre. Mas sabe qual foi o outro milagre que eu achei mais fantástico? Logo depois disso, Pedro largou tudo e foi embora. Ele largou o trabalho dele. Quanto que ele poderia ter ganho de dinheiro lá? Sabe o que Pedro entendeu ali? Que foi Deus quem deu para ele aquela quantidade de peixe. Então não ia fazer muita diferença se ele precisasse depois ia ter mais peixe para ele, porque ali ele entendeu quem era Jesus. Ali ele entendeu quem era Jesus. E o que ele queria? Fazer tudo conforme a vontade de Jesus. Se fosse pescar, que fosse pescar. Se fosse andar sobre a água, que fosse andar sobre a água. Se fosse falar da palavra dele, que fosse falar da palavra dele. Ele ia fazer o que tinha que fazer. Estava com o pensamento alinhado. A motivação dele. E aí eu contei toda essa história para voltar na motivação. Porque se Pedro tivesse pego aquela quantidade de peixe à noite, ele ia ter dificuldade de soltar aquilo. Porque ele fez.
Ele sabia que não era ele. Não era horário de pescar. Tinha tentado a noite toda e não tinha rolado nada. Daí ele falou assim, epa, entendi. O que eu quero dizer para mim e para você hoje. Você tem inúmeras ferramentas que foram entregues na sua mão nesses 12 dias. E existem ainda inúmeras ferramentas que o Espírito Santo entregou na sua mão, que são as habilidades que Ele te entregou. Ele te fez assim. Ele te deu o dom que você tem, o jeito de falar, o jeito de fazer. Ele te deu aí. Coloque isso centrado na palavra de Deus, que é o prumo, e aí você vai encontrar a sua melhor motivação. E eu te garanto, assim como Pedro rompeu as redes praticamente com a quantidade de peixe que ele pegou, por causa do que a palavra de Deus é verdade. Eu te garanto, pela palavra de Deus, não porque eu falo, é porque a palavra de Deus fala, que você conquistará tudo que precisa para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Não para a honra e glória sua ou minha. Provérbios 23:7 diz, conforme você imaginou na sua alma, assim é. Então, aquilo que você está imaginando na sua alma, aquilo que você está imaginando na sua mente, aquilo que você realmente tem colocado em seu coração, assim é. E o que você tem pensado até o dia de hoje? Se porventura não está alinhado com isso que nós estamos conversando, com aquilo que você aprendeu, que é a palavra de Deus, dá um tilt aí, dá um reset, e vem para isso, se alinha com a palavra. E o mais impressionante, nós temos a oração, né? Pai nosso que estás no céu. Maravilhoso isso. E aí ele diz assim, dá o pão nosso, todo o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Olha que interessante, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Peraí. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Eu posso pensar assim, então o pão nosso de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, me dá hoje. Isso quer dizer que, quando eu e você nos alinhamos com a palavra de Deus, aquilo que está previsto nos próximos 10 anos pode vir hoje. Aquilo que estava previsto de Pedro pegar em uma semana de pesca, ele pegou numa redada só. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando eu entendo, quando eu me alinho com Cristo, é assim que rola, é assim que funciona. Eu só preciso fazer esse alinhamento, coração com a palavra. E o resto, Jesus faz. Eu só preciso ter um alinhamento, me alinhar com Ele, mais nada. Eu tenho que focar na palavra, tudo aquilo que eu fizer na minha vida profissional, foque na palavra. Tudo que você for falar, foque na palavra. Se você tem uma empresa, a palavra, Jesus veio para que as almas fossem abençoadas, para que as pessoas fossem abençoadas. Então não imagine a sua empresa como sendo algo que tenha lucro, que tenha que ter lucro. O lucro faz parte do processo, tem que ter, mas a primeira coisa é para abençoar pessoas. Nós trabalhamos isso muito forte com os empresários na igreja. Nós temos em torno de 6, 7 mil membros lá na igreja. Muitos empresários, nós dizemos assim, cara, tua empresa tem que ser para abençoar a pessoa, não para ganhar dinheiro. O dinheiro é resultado da bênção que você vai derramar sobre a vida das pessoas. Dinheiro é consequência, não é o foco. Dinheiro é recurso, não é objetivo. O objetivo é abençoar pessoas. O dinheiro é recurso. Então, o que realmente você quer nesse ano? Você já sabe quem você é, você já sabe como ter metas, já sabe gerenciar tempo. O que você quer? Venha nessa motivação. E a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida. Ela já tem se cumprido na sua vida.
Só que você atingirá lugar ainda mais alto. Aquilo que os olhos não viram, você verá. É assim. E não é porque eu estou contando uma historinha. Porque é a história verdadeira da palavra de Deus. Amém? O que eu queria trazer para você, e na verdade trouxe, se eu queria eu não ia querer mais, né? Então eu quis trazer e trouxe, esse pensamento, essa reflexão sobre o que eu e você precisamos ter, querer para com a palavra de Deus. Então precisamos ter esse alinhamento com ela. Lembrando que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Que Cristo Jesus é o que me sustenta. É Ele que vai com você no barco para você jogar a rede. É Ele que estará com você. O Espírito Santo é teu guia, é o meu guia. É aquele que nos dá a sustentação, nos dá a sabedoria. Ele está aqui conosco até a volta de Cristo Jesus. Antes disso, o Espírito Santo está aqui. Use essa ferramenta. Eu sou tão abusado, talvez você também seja, que quando eu tenho que entrar num lugar que eu estou atrasado, e eu falo assim, Senhor, eu preciso de uma vaga de estacionamento, Espírito Santo, me larga para o corredor que eu tenho que estacionar e arruma uma vaga para mim. Eu abro o olho, o cara está saindo da vaga. Eu falo, uau, o Espírito Santo me arruma uma vaga. Tem uma história de uma senhora sabia que o Espírito Santo é doceiro? O Espírito Santo é doceiro e tem uma mão para doce fantástica. Tem uma senhora lá no interior do Paraná. Ela era esposa, essa história eu não vi, mas eu conheço a pessoa que conhece essa pessoa, e ele conta sempre quando ele vai ministrar sobre o Espírito Santo. Essa senhora, ela era esposa de um motorista de caminhão, de um caminhoneiro. Certa feita ele sofreu um acidente e morreu. E a única renda deles era do caminhão. O caminhão, inclusive, estava financiado, ela ficou sem renda e com dívida. Não sabia fazer nada, 3 filhos. E ela falou assim, o que eu vou fazer? E ela orando, sentiu um negócio assim, eu vou fazer doce de banana. Mas eu não sei fazer doce de banana. Aí uma outra irmã olhou para ela assim, pede para o Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer doce de banana. O Espírito Santo vai me ajudar? Vai te ajudar. Manda ver. E ela começou e colocou lá banana, açúcar, ligou o fogo e começou. Espírito Santo, dá o ponto. Eu não sei. Espírito Santo, dá o ponto. Espírito Santo, dá o ponto. Aí ela falou, tem que parar. Para, povo, desligou o fogo. Deixou esfriar, colocou uns potinhos e começou a vender. Quem comeu o doce disse que era o melhor doce de banana que a região já tinha comido. E aí ela começou a fazer doce de banana, doce de abóbora, doce disso, doce daquilo. Tem uma empresa de doces hoje. Espírito Santo é doceiro. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo pode te ajudar naquilo que você precisa. Peça ajuda. Eu não sei como resolver a situação. Espírito Santo sabe. E Ele me faz lembrar de tudo aquilo que eu vi e ouvi. Aí legal, olha só que bacana. Se Ele me faz lembrar de tudo aquilo que eu vi e ouvi, é interessante eu estudar, não é? Ou você quer, vou passar a fazer a prova da OAB, né? Aí o Espírito Santo vai me ajudar, eu não vou estudar e está tudo certo, porque afinal de contas o Espírito Santo... Não, ele faz te ajudar, né, naquilo que você viu e ouviu. No caso da senhora do ponto, ela ajudou lá, mas também não vamos ser preguiçosos, né? Fala sério. Agora estuda para ver e pede ajuda para ele para ver o resultado desse negócio. Você vai ser primeiro lugar. Legal. Pense assim, se mais 5 aqui forem fazer o teste da OAB, vai ter um no primeiro, vai ter um no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas está tudo certo, ele vai te fazer lembrar. Beleza? É que nem assim, né? Se eu tiver 2 times de cristão, né? Um time, não vou falar Corinthians e Palmeiras, pode dar briga aqui. Vai ser Coritiba e Atlético. O 100% do time é crente. Está todo mundo pedindo para Deus para ser campeão. Como é que vai ser o negócio? Quem vai ser campeão? Me fala aí. O que tiver melhor preparado. Aí é o critério de desempate. Aquele que estiver melhor preparado é o que vai ganhar a partida. Não basta só ser cristão. Ser cristão é extremamente importante, mas esteja preparado. Você precisa estar preparado.
Então, o que realmente você quer? Eu tenho certeza que se você se alinhar com a palavra, tiver metas bem claras, você vai chegar no final de 2018 numa situação muito, mas muito melhor do que você chegou até agora. Porque essa é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês já são abençoados, continue abençoando. E mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Me senti honrado por ter essa oportunidade. Amém. Obrigado.